Sabe aquele ditado que diz que de gênio e louco todo mundo tem um pouco? Pois ele cabe como uma luva para descrever o Dr. Jacobo Grinberg Zilberbaum. Um homem genial que pensava fora da caixa ou talvez que estava meio fora da caixinha. O Grinberg era doutor porque ele havia cursado um doutorado em psicofisiologia e o foco de seus estudos era o cérebro humano. Criador da teoria da sintergia, o Grinberg afirmava que existe um espaço contínuo de energia que nós chamamos de realidade e que o ser humano comum só pode perceber uma parte dela. Podemos dizer, como leigos, claro, que o Grinberg seria o cientista dos filmes da Matrix, que apresentam uma temática sobre a humanidade viver em uma realidade simulada por computador, fruto das máquinas sencientes, as que virão após a inteligência artificial. Máquinas criando máquinas, vocês perceberam, não é? Eu espero que, sinceramente, que esse tempo nunca chegue. O primeiro dos filmes Matrix foi lançado nos cinemas em 1999, 5 anos depois do Dr. Grinberg desaparecer misteriosamente. E pessoal, são bem loucas as teorias sobre o que aconteceu com o Dr. Grinberg, viu? Mas, quem sabe ele nem desapareceu, apenas nossas realidades é que são diferentes. Eu sou Marcos Campos e se você curte mistérios, curiosidades e cultura geral, já se inscreve aqui, deixa um like que eu vou te contar tudo hoje sobre o Dr. Grinberg. Gênio ou louco? O Jacobo Grinberg Zilberbaum nasceu na cidade do México e na infância ele perdeu a mãe por causa de um tumor cerebral. Esse acontecimento definiu o destino dele, que decidiu então estudar a mente humana. Assim, na idade adulta, ele seguiu seus estudos, se especializando em neurofisiologia e psicologia. Como neuro, ele pesquisava as atividades cerebrais e as ondas de energia no sistema nervoso, para encontrar assim os melhores tratamentos para as doenças neurológicas. Já como psicólogo, seu foco era o conhecimento dos estados mentais relacionados aos processos e comportamentos cognitivos, emocionais e sociais. Foi lá em Nova York, no Brain Research Institute, que ele obteve o título de doutor, quando ele concentrou suas pesquisas nos efeitos eletrofisiológicos de estímulos geométricos no cérebro humano. Eu sei. Se você, assim como eu, não manja nada sobre isso, é só uma doideira mesmo, mas claro que no bom sentido. Quando ele voltou ao México, na década de 1970, o Dr. Grinberg fundou um laboratório de psicofisiologia na Universidade Anáhuac e outro também na Universidade Nacional Autônoma do México. Nos anos seguintes, ele intensificou suas atividades, publicando várias obras e fundando o Instituto Nacional para o Estudo de Consciência. A teoria da sintergia. Parte do seu trabalho envolvia o desenvolvimento da teoria da sintergia, que foi apresentada ao público no livro El Cérebro Consciente. O Dr. Grinberg tinha uma carreira promissora que o levava ao reconhecimento internacional, mas Grinberg pisou em um terreno delicado quando ele explorou as fronteiras entre ciência e a espiritualidade. Ele era mexicano e, por consequência, herdeiro de uma cultura milenar incrível. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, no tempo em que a Europa ainda estava coberta por florestas e era povoada por tribos errantes, o México já havia hospedado civilizações complexas e desenvolvidas. E foi bem nessa sequência aqui, tá? Olmecas, maias e astecas. Povos com avançados conhecimentos de medicina, engenharia e astronomia, com reflexos na vida moderna dos mexicanos, que habitam uma terra fértil em lendas, fantasmas, lugares surpreendentes e, claro, mistérios. O México é excepcionalmente maior do que sua culinária e praias turísticas, viu? Mas muito bem, o Dr. Jacobo Grinberg aplicou uma abordagem interdisciplinar às práticas xamânicas, o que significa que ele analisava com rigor científico a sabedoria ancestral dos povos indígenas da América Latina que estavam relacionados com o xamanismo. A lendária curandeira Pachita foi uma personagem muito importante na vida do Grinberg. Ele analisou a mulher como cientista, estudando as manifestações da consciência humana presentes nas atividades dela. Desse trabalho surgiu o livro que leva o nome popular dessa xamã, Bárbara Guerreiro, que, apelidada de Pachita, tinha uma origem muito humilde. Ela fez de tudo para sobreviver, de tudo mesmo, galera, o que incluía a prostituição
e a guerrilha, até que ela transcendeu o mundo das ilusões, desenvolveu sua espiritualidade e realizou maravilhas que deram a ela o título de a xamã mais poderosa da história do México. Algumas fontes trazem variações do nome de batismo dela, também da sua história pessoal e familiar. Porém, todos os relatos são unânimes em apresentar os muitos testemunhos das cirurgias que ela realizava. Se tiver curiosidade, você pode dar um Google aí, porque eu infelizmente não posso colocar essas imagens por aqui porque elas são muito fortes. Ela literalmente abre os pacientes, ou abria, não é? Com uma faca normal, retirando os órgãos doentes e transplantando órgãos que se materializavam nas suas mãos, e nenhuma cicatriz existia após a finalização desses procedimentos. Os atendimentos aconteciam na Casa das Bruxas, no bairro Roma da Cidade do México, que era um antigo hotel onde a Pachita alugava um modesto quarto. Ou seja, para um cientista ávido em compreender essa relação entre as curas espirituais e a medicina tradicional, Pachita era obrigatoriamente uma pessoa que ele precisava conhecer. Mas esse desejo que o Dr. Greenberg tinha de colocar o mundo mágico nas lâminas de um microscópio custou muito caro ao cientista. Na verdade, custou a reputação dele. Os seus pares na universidade, do universo puramente acadêmico, não aceitaram que a ciência pudesse misturar a análise da atividade cerebral com bruxaria, xamanismo, telepatia, astrologia e meditação. E aqui eu não posso deixar de dizer que certamente o Dr. Greenberg ia gostar muito de estudar o nosso Zé Arigó, não é? Acho que todo mundo sabe de quem eu tô falando, não? Inclusive, se vocês querem um vídeo sobre o Zé Arigó aqui, comenta aí pra mim, Zé Arigó. Bom, diante de tudo isso, então, logo o trabalho do Dr. Greenberg foi rejeitado pelos colegas cientistas como mera especulação ou suposições. Ele mesmo foi rejeitado, passando rapidamente do status de gênio para a condição de louco. E aí, a gente chega no seu desaparecimento. Com suas teorias desafiando as bases da universidade, Jacobo Greenberg estaria muito possivelmente destinado ao descrédito e à desgraça profissional, pelo menos no que diz respeito à neurofisiologia. Porém, o destino não quis isso e em 8 de dezembro de 1994 ele saiu da vida para entrar definitivamente na história, quando ele desapareceu. 4 dias depois, em 12 de dezembro de 94, ele era esperado pela sua família para a comemoração do seu 48º aniversário, mas ele não compareceu a esse compromisso. Esse foi o sinal de alerta de que alguma coisa não estava certa. Mas todo mundo sabia que ele, em algumas situações, com certa frequência, dava uns perdidos nos seus conhecidos. O Greenberg era um espírito livre que fazia sua própria agenda, então ele se isolar e não atender nem mesmo ao telefone eram coisas que ocorriam quando ele estava muito concentrado no seu trabalho. Também ocorriam viagens inesperadas, situações não planejadas com antecedência faziam parte também do perfil dele, do seu modo de viver livre. Só que naquele dia, sua ausência foi mais estranha. Seus familiares, quando não conseguiram encontrá-lo, fizeram um registro na polícia que iniciou então imediatamente uma investigação. Afinal, ele era uma pessoa de renome, com conexões sociais fortes e absolutamente ninguém sabia onde ele estava ou aonde ele poderia ter ido. Nesses 30 anos que nos separam da última vez que o Jacobo Greenberg foi visto, a investigação não avançou. Não existem pistas ou suspeitos relacionados ao seu desaparecimento. Muitas pessoas que amavam e se importavam com ele não deixaram que sua memória fosse esquecida. Assim, ao longo desse tempo, surgiram teorias extraoficiais que tentaram explicar os fatos, como, por exemplo, ele foi vítima de um crime passional. Suas pesquisas perturbaram o governo dos Estados Unidos e suas agências de inteligência, como por exemplo FBI e CIA, e que eles teriam o matado. Teorias da abdução alienígena, essa claro não poderia faltar, né? Teoria da fuga voluntária e uma nova identidade. O cientista teria se convertido em Shiva Shambho, um místico religioso, um líder espiritual que vive em Puebla, no México. Sob essa nova identidade, então, ele seria o autor de obras relacionadas às tradições mexicanas que podem ser resumidas como mistosofia. E recentemente,
o neto de Pachita, Isaías Ugalde, que supostamente está em contato com o mesmo espírito que conduzia sua avó nas cirurgias, afirmou que o Greenberg está vivo e se transformou em outra pessoa. O rapaz ainda declarou à imprensa que o Greenberg continua trabalhando na sua pesquisa para provar ao mundo que a sua teoria é verdadeira. E aqui, galera, vocês já viram a série americana chamada Undone, que é de 2019, em tradução quer dizer desfeito? Então, galera, ela utiliza a teoria da sintergia criada pelo Greenberg para contar a história da personagem Alma, que aliás é um nome feminino bem mexicano. E o enredo dessa série gira em torno da Alma, que passa por uma experiência de quase morte em um acidente de carro e após sobreviver, a personagem descobre que tem um novo relacionamento com o tempo e usa essa habilidade para descobrir a verdade sobre a morte do seu pai. Eu confesso que não assisti a série ainda, mas eu fiquei bem curioso por essa descrição. E claro, é inegável que tem algumas semelhanças com a ideia da Matrix, não é? E possivelmente alguns de vocês vão se lembrar de um outro gênio que também desapareceu misteriosamente, o lendário Granger Taylor, que em 1980 deixou um bilhete para os pais informando que faria uma viagem espacial. E se vocês quiserem também um vídeo sobre ele, é só comentar aí, eu quero. Já 2 promessas aqui de vídeos novos para vocês, hein? É isso, galera, por hoje é só. Agradeço imensamente a companhia, beijo do Ruivo e até a próxima.